Fala, turma linda. Vamos agora à segunda parte referente, certo? A nossa aula sobre as evidências da evolução biológica. Na aula passada, nós vimos, certo? Nós falamos a introdução dessas evidências da evolução e falamos a respeito de fósseis e de órgãos, de estruturas vestigiais. Dando continuidade, pessoal, vamos aqui, olha, falar sobre outras evidências da evolução, começando pelos órgãos homólogos. O que seriam isso? Órgãos homólogos são aqueles órgãos que têm a mesma origem embrionária. Então já comece aí, olha, destacando no seu material. Toda vez que eu falo de órgão homólogo, é aquele órgão que tem origem embrionária igual, como por exemplo aqui, olha, o braço humano, a pata do gato, a asa do morcego e nadadeira da baleia. São órgãos homólogos, pois a origem embrionária desses órgãos é a mesma. Entretanto, pessoal, anotem aí, olha, uma observação muito importante. Quando eu falo de órgãos homólogos, a função pode ser a mesma ou pode ter função diferente. Então, eles podem, eu coloquei aqui, olha, que eles podem desempenhar, certo? Podem, mas não são obrigatoriamente, eles não vão desempenhar a mesma função, mas podem sim ter a mesma função. Então, quando eu falo de órgão homólogo, órgão que tem a mesma origem embrionária, certo? Mas aí, pessoal, eles podem ter a função idêntica ou funções diferentes. Por exemplo, aqui, o braço humano e a asa do morcego. Vejam, tem a mesma origem embrionária, certo? Mas as funções são diferentes. Então, eu vou dizer aqui que esses órgãos, eles são originados, certo? Eles têm uma ancestralidade comum. Esses seres aqui, ó, listados do lado, por exemplo, os órgãos homólogos, eles têm como origem ali, certo? Uma ancestralidade comum. Mas os seres, tá certo? O ancestral foi dando origem a linhagens diferentes que seguiram caminhos diferentes e houve então aquilo que eu chamo de quê? De divergência, desculpe-me, certo? De divergência adaptativa. O que seria essa divergência adaptativa? Essa divergência, pessoal, é o processo pelo qual, certo? Processo pelo qual os seres seguiram caminhos diferentes, divergiram em um mesmo ancestral, mas aí os seres acabaram seguindo o quê? Caminhos diferentes, certo? Houve aí uma divergência, e essa divergência pode ser chamada também de quê? Adaptação divergente, irradiação adaptativa ou divergência adaptativa. Então, toda vez que eu falar de órgãos homólogos, teve a mesma origem embrionária, tem uma ancestralidade comum, certo? Mas houve um processo de divergência adaptativa. Com a imagem, com a próxima imagem que eu vou mostrar, vocês vão entender, ficar mais claro na mente de vocês. Observem. Eu tenho um ancestral aqui, certo? Um ancestral para os mamíferos, certo? E a partir desse ancestral, olha o que está dizendo aqui, ó, houve uma irradiação adaptativa nos mamíferos. Note que eles compartilham o mesmo ancestral comum exclusivo, que no caso é esse aqui que está no centro, certo? É o ancestral comum entre todos esses mamíferos que vocês estão vendo aqui, mas que possuem adaptações diferentes para cada ambiente e modo de vida que apresentam. Então, o que foi que houve? Eu tinha um ancestral, e a partir desse ancestral foram surgindo linhagens diferentes, que seguiram caminhos diferentes, que foram para ambientes diferentes e que foram sofrendo uma pressão seletiva diferente, certo? E aí houve o quê? Uma irradiação, uma divergência adaptativa. Por exemplo, o ambiente que o morcego foi condicionado a viver é diferente da baleia. Então, os órgãos deles têm a mesma ancestralidade, têm a mesma origem embrionária, mas aí a pressão seletiva foi diferente, certo? E aí eles podem sim desempenhar funções diferentes. Por exemplo, a asa do morcego, que é homóloga à nadadeira da baleia, possui funções diferentes. Já aqui, olha, o chimpanzé e o urso, as patas deles podem ter também o quê? Podem ter também a mesma função. Então, recapitulando aqui, órgão homólogo, mesma origem embrionária, ancestralidade comum, podem ou não ter a mesma função. Anotem isso aí, que isso aí cai muito na prova. E aí, eles são fruto de quê? De uma irradiação, de uma divergência adaptativa. Já, pessoal, olha aqui esses próximos órgãos que nós vamos falar. Órgãos análogos. O que seria órgãos análogos? São aqueles órgãos
que possuem uma ancestralidade diferente. Aqui não há a mesma ancestralidade. Os seres aqui, evolutivamente, estão muito distantes, mas eles acabaram convergindo para o mesmo tipo de ambiente, com as mesmas condições ambientais, e então sofreram as mesmas pressões seletivas. Então eu coloquei aqui para vocês que a origem embrionária, olha, a origem embrionária e a anatomia dessas estruturas análogas, desses órgãos análogos, são distintas, são diferentes. Mas a função, isso aqui você tem que anotar aí, não esquecer, certo? A função é sempre a mesma. Toda vez que eu falo de órgãos análogos, as funções obrigatoriamente têm que serem iguais. Houve aqui uma convergência. Olha, origem embrionária é diferente, mas eles convergiram para viver, para estarem ali em um local com o mesmo tipo de condição. Então, eles sofreram pressões seletivas semelhantes. E aí, a destacar certo esses órgãos, para ilustrar esses órgãos, como exemplo, eu trago aqui o quê? Eu trago a asa de uma ave, a ave que é um cordado, certo? E a asa de um inseto que é uma artrópode. Notem aqui que os fêmeas são totalmente diferentes, estão longe evolutivamente, mas que elas desempenham a mesma função. A asa da ave, observa, que possui ossos, que possui penas, que é uma estrutura anatômica totalmente diferente da asa do inseto, que é rica em quitina, nesse polissacarídeo, certo? Possuem origem embrionária totalmente diferente, mas a função é a mesma. Então, órgãos análogos sempre, e pode anotar aí, sempre vão desempenhar funções iguais. Qual o processo envolvido aqui nesses órgãos análogos? O processo é convergência ou tá certo, convergência adaptativa ou evolução convergente. Aqui os seres, certo, que possuem esses órgãos análogos, eles não foram para locais com condições com pressão seletiva diferente. Eles convergiram para viver no mesmo tipo de ambiente com as mesmas condições, com a mesma pressão seletiva. Certinho? Então a pressão seletiva, olha, atuou sobre essas estruturas de forma aqui semelhante. A origem embrionária dessa estrutura é diferente, não esqueça disso, e a função é sempre a mesma. E aí aqui eu tenho outros exemplos. Olha aqui, olha que eu tenho aqui três seres: o golfinho, que é um mamífero, o ictiosauro, que é um réptil fóssil, certo? E aqui eu tenho o tubarão, que é um peixe, um condricte, um peixe cartilaginoso. Se vocês observarem, esses seres têm esse formato hidrodinâmico para poder se locomover de forma eficiente, ali dentro da água, certo? Embaixo da água. Possui o dorso mais escuro, certo? Para quando estiverem no fundo, quem está em cima olhar para esses seres e não percebê-los com tanta facilidade. Enquanto que o ventre desses seres, por exemplo, do tubarão e do golfinho e do ictiosauro, que é um fóssil, certo? Era mais claro para quem está de baixo olhar para cima e confundir ali com a luminosidade, certo? Então não esqueçam que eu tenho o formato hidrodinâmico, certo? As nadadeiras, essas estruturas semelhantes desses seres, embora esses seres não tenham a mesma origem embrionária, certo? Eles possuem essas estruturas com a mesma função. Então não esqueça que aqui, olha, eu estou falando de quê? Eu estou falando aqui de órgãos, de estruturas, o quê? Órgãos, anotem aí, certo? Análogos. Análogos, certo? Mesma função, mas estrutura, mais origem embrionária diferente. Certinho? Aí eu tenho também aqui, se vocês observarem, eu tenho aqui um anfíbio, certo? Aqui eu tenho um anfíbio, rapidão anotem aí, eu tenho aqui um réptil, e aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um mamífero. Origens embrionárias diferentes, mas aí eles foram condicionados ao mesmo tipo de ambiente. Então, olha o formato da cabeça desses seres, certo? São muito semelhantes, adaptados a ficar na água, com o olho para fora, por exemplo. E aí, pessoal, isso é fruto de quê? De uma convergência adaptativa, certo? De uma convergência evolutiva. Eles evoluíram para o mesmo tipo de ambiente. Não esqueçam disso. Nessa aula nós vimos o quê? A diferença entre
órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária, sempre os homólogos a mesma origem embrionária, mas a função pode ser a mesma ou não. Os órgãos análogos possuem origens embrionárias diferentes, mas a função é sempre a mesma. São duas, mais duas, nessa aula nós estamos vendo, mais duas evidências da evolução. Para a aula não ficar muito grande, certo? Nós vamos finalizar aqui. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.